Eu acompanho o trabalho do professor Romero com as atividades dele de realidade aumentada e de tecnologias imersivas, né? E o professor Romero, ele tem uma visão à frente do tempo de um ensino sem distância, tanto que ele publicou um livro mostrando as vantagens do ensino à distância, né? A sala de aula física, né? Ela será como antes? Bom, é que esse ano em que nós nos isolamos, ele fez com que a gente aprendesse muita coisa, de uma maneira forçada, mas aprendemos, né? Quando você se habitua com uma nova mídia, é difícil voltar para trás, né? Então, não vai haver esse retorno, porque, por exemplo, fazendo um paralelo, né, com uma mídia antiga, que era o uso da lousa para transmitir informações, né? Então, pessoas mais velhas aprenderam copiando da lousa. E já foi comprovado que copiar da lousa ajuda a fixar a informação. A pessoa aprende enquanto copia, ele tem que, não só copiar da lousa, fazer anotações do que o professor está falando, etc. Então, aquilo força a pessoa a estruturar o seu conhecimento na cabeça. Então, escrever é um ato também de aprendizagem. Bom, mas não é porque isso funcionava que agora vai funcionar. Não adianta o professor chegar na sala de aula e falar, olha, copiem o que eu estou escrevendo ou o que eu estou falando. O máximo que os alunos vão fazer é ou ligar o gravador, né, ou tirar fotografia da lousa. Ou o professor vai criar dinâmicas fisicamente presenciais que justifiquem essa presença, que funcionem melhor do que simplesmente ele ficar falando lá na frente para os alunos, ou ele vai ser melhor ele gravar videoaulas, né, e aproveitar esse momento presencial para tirar dúvidas, para discutir, para fazer exercícios, a famosa sala de aula invertida, né? Vai haver, quer dizer, uma mudança cultural, certamente, tá? Então, tanto para se melhorar o aproveitamento do espaço físico, né, não desperdiçar aquele momento presencial com aulas expositivas ou com atividades em que não há interatividade, como também usando mais o modelo híbrido, né? Quando eu falava em modelo híbrido antes da pandemia, eu falava no modelo híbrido em todos os sentidos, não era só híbrido assim, você falando, a parte do curso é à distância, parte é presencial, ou essa disciplina é à distância, essa é presencial, ou essa aula é à distância, essa é presencial. Não, eu considero híbrido no sentido até mais amplo de um aluno poder escolher se aquela aula ele vai assistir lá na sala de aula física, ou se ele vai acompanhar à distância, ou se ele vai assistir aula gravada depois, né? Então, a gente vai ter situações que antes pareciam absurdas, né? Como, por exemplo, os alunos na sala de aula física e o professor em casa dando aula para eles à distância, com a imagem do professor lá no telão. Pode acontecer. Hoje já está acontecendo nesse retorno de alunos que parte dos alunos estão em casa e parte dos alunos estão na sala de aula, né? E aí vão surgir desafios novos, né? Já há professores se queixando, por exemplo, da dificuldade que é gerenciar uma sala de aula em que parte dos alunos estão fisicamente presentes e parte dos alunos estão à distância. Então, a gente vai ter que criar meios de trabalhar melhor essa hibridização que vai ocorrer. Eu aproveito para reforçar o conceito de presença, tá? A gente ouve muito se falar em o retorno às aulas presenciais, como se a aula online não contasse com a presença dos alunos e dos professores. Então, está na hora da gente mudar essa nomenclatura, tá? Quer dizer, podemos falar em virtualmente presencial ou fisicamente presencial, mas não dá mais para dizer que aula remota não seja presencial. Se fosse assim, eu teria que dar falta para os meus alunos, né? Se fosse assim, as reuniões do Congresso, as sessões do Supremo Tribunal, a reunião de conselho que eu faço mensalmente do meu departamento, não teriam valor essas reuniões, porque não haveria quórum por falta de presença. Pelo contrário, o que eu estou vendo é que essas reuniões estão tendo 100% de presença, não estão tendo atraso, estão funcionando de uma forma até mais eficaz e eficiente, e está funcionando muito bem. O Immersive Learning, que é o Congresso de Aprendizagem Imersiva,
que ocorreu em junho passado foi assim e vai ser em junho desse ano de novo. E é interessante porque praticamente tudo que você faz num congresso acadêmico, você faz nesse mundo, porque você tem lá os auditórios, você entra nos auditórios, você senta do lado de uma outra pessoa, você conversa, como você conversaria se você sentasse ao lado de alguém num congresso, você senta em torno de uma mesa, e ainda tem a vantagem que quando você senta numa mesa num congresso, nesse ambiente, que chama Virbela, né? Só ouve a conversa quem está sentado à mesa. Quem estiver de pé, passando por perto, não ouve. Precisa entrar na conversa sentando na mesa. Então, você tem privacidade. Você tem áreas para encontrar as pessoas, áreas para exposição de pôsteres, em que você encontra as pessoas, conversa com elas, olha o pôster. Tudo a mesma coisa. Você tem mesas de debate em que ficam sentados avatares e quem quiser entrar com vídeo, como hoje pelo Meet, vai aparecer no telão do auditório virtual. Então, você está sentado como se você estivesse assistindo um debate com participantes aparecendo no telão. Então, dá para ter muita presença usando ambientes virtuais. Parte da turma na escola e a outra em casa. Mesmo assim, se encaixa no modelo híbrido? Híbrido, no sentido amplo, é qualquer tipo de mistura que você tiver entre real e virtual. Claro que existem os modelos híbridos tradicionais, então há autores que dizem educação híbrida é X, Y, Z, dessa forma, senão não é educação híbrida. Bom, é educação híbrida naquela metodologia que ele está propondo, ou que ele pratica, mas se eu usar o termo híbrido no significado inerente à palavra híbrida, eu posso ter várias metodologias de mistura entre real e virtual. Não é só aquela que aquele autor prefere, que pode ser chamado de modelo híbrido. Tá? Então, a gente precisa dar nomes. É um modelo híbrido do autor tal, ou o modelo híbrido que faz tal prática. Agora, no sentido mais amplo, qualquer mistura é híbrida. Então, você pode ter essa hibridização no sentido de parte das aulas serem virtuais, parte das aulas serem fisicamente presenciais. Mas você pode ter uma disciplina totalmente virtual e outra disciplina totalmente fisicamente presencial. Mas eu falava já antes da pandemia de que você poderia ter mais flexibilidade e ter a hibridização ser algo pessoal, do tipo o aluno decidir se ele vai para aquela aula, assistir aquela aula à distância ou se ele vai lá presencialmente. Tá? Você acredita que as políticas públicas vão conseguir levar esse acesso, por exemplo, a criança ela tinha o direito à escola, né, com o professor. Hoje ela vai ter o direito de receber uma internet, um computador em casa. Você acredita nisso? Seria um sonho, né? Eu acredito que é muito mais fácil você levar internet e dar um computador para os alunos do que dar condução e alimentação, transporte, e acolher esse aluno numa educação fisicamente presencial. Com a internet, você até consegue dar acesso mais democraticamente, tá? Porque um aluno que mora longe dos centros urbanos nunca poderia ter aula numa escola assim de nível que a gente encontra nos grandes centros, né? Você acha que o professorado vai acabar perdendo emprego com isso? Ou Tem uma fala que eu não lembro quem é que disse isso, mas é algo do tipo assim: o professor que tem medo de perder o emprego para uma máquina, ele merece perder o emprego para essa máquina. Tá? O que dá, e os empresários vão querer fazer isso, é otimizar o trabalho do professor. Quer dizer, dando recursos tecnológicos adequados, o professor consegue dar conta de mais alunos, consegue ter inteligência artificial ajudando a fazer avaliações, a acompanhar os alunos, então dá para aumentar a produtividade. Além disso, vai haver incorporação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, que já começa a ter esses recursos, e as tecnologias imersivas, né, de realidade virtual, de realidade aumentada, de vídeo 360. Existem ferramentas hoje para os alunos trabalharem em grupo e o professor ir entrando naqueles grupos e saindo conforme ele queira,
Ou ele tem que ficar pulando de uma reunião do Meet para outra? Você sabe alguma coisa disso? O que eu tenho usado é justamente pular de uma reunião de um Meet para outra, ou em ambientes virtuais, com avatares, de uma sala para outra, ou de uma mesa, né? Porque no caso de ambientes virtuais com avatares, você não precisa de salas, basta a mesa, porque o ruído de uma mesa não passa para outro. Eu dou aula, às vezes, em ateliês, né, no curso de design, que são grandes espaços com mesas que os alunos ficam trabalhando, e dependendo da empolgação dos alunos, com um ambiente bastante ruidoso, né? Quando você está num ambiente virtual, em que o som só é propagado para quem está em torno da mesa, sentado à mesa, fica uma beleza, um silêncio, e só se ouve quem está conversando. Mas você está vendo a mesa do colega, se você quiser ir lá falar com ele, o seu avatar levanta, vai até outra mesa, senta e consegue se comunicar, e o professor também senta ele vê se algum aluno levanta a mão em alguma outra mesa, igual num ambiente real, né? E aí ele levanta, vai até lá, conversa com os alunos. Ou então, num ambiente como o Meet, que você tem que ficar pulando de uma sala para outra. Nesse caso, é recomendável você ter assistentes que ficam nas salas, né? E o professor principal vai circulando, ou o assistente chama o professor quando tem algum problema. Mas certamente vão surgir produtos cada vez mais voltados para esse tipo de prática. Os ambientes os ambientes virtuais têm essa vantagem de capturarem quantas vezes o aluno entrou, quanto tempo ele ficou, o que ele fez, as aulas são gravadas, as interações são gravadas. Então, a massa de dados que estão sendo que está sendo capturada é enorme. Então, você tem aí material para pesquisa para muito tempo. Aí a gente tem que explorar todo esse material para, a partir dessa análise desses dados que estão sendo acumulados ao longo da pandemia, perceber, identificar o que funciona, o que não funciona, o que precisa de melhoria, etc., para pautar as próximas pesquisas. Então, eu acredito que vai ocorrer um boom, inclusive, de publicações daqui para frente, de pesquisas relacionadas a isso, a cursos híbridos, ao uso de ambientes virtuais. Então, a gente vai dar um salto eu acredito, de 10 a 20 anos aí, em termos de evolução do ensino online e do ensino híbrido. Como muita gente deve estar curioso para entender o que é a ciência na caixa, né? Uma proposta dos clubes de ciência à distância, que são muito comuns no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e que aqui no Brasil não é uma realidade, que é o clube de assinatura por recorrência, né? Sim. E eu, junto com uma equipe, tem o professor Reinaldo, a professora Silvia, uma equipe que está me ajudando, a gente discutiu isso, falou, não, vamos colocar a mão na massa e vamos tentar ver o que dá, né? Então, a gente está padronizando algumas caixas, né? A gente tem alguns planos que está lá no nosso site. Dentro das caixas, a gente tem todo modo de fazer, então está tudo na proposta de ensino investigativo, aplicando conhecimento, que é aprendizagem significativa, que as pessoas falam tanto, e elas nunca sabem, na verdade, o que é, né? E muitas vezes a gente tem que propor situações, outros contextos para aplicar aquele conceito, né? E aí a gente está levando a mão na massa, porque tem criança que ela cansou da internet, ela cansou de só ouvir. Esse plano aqui a gente faz tudo por sachêzinho, tudo bem organizado. Todo mês recebe uma vidraria, né, que é de plástico para os pequenos. A gente tem reagente, enfim, a gente manda garrinha para fazer pilha, placa de zinco, de cobre. Então, uma assinatura que é a assinatura do plano Expert, que vem uma caixa inicial que vem cheia de vidraria, tubo de ensaio, estante, Becker, que aí cada mês ela vai receber uma caixa dessa, que é o plano dos grandes, que são caixas na proposta temática, né? Que aqui eu tenho fenômenos incríveis, água, nutrientes, enfim. Muito bom. E aí a gente vai ter 12, nós vamos ter forense, inclusive o professor que está aqui de biologia é do Laboratório de Criminalística aqui de Bauru, então o nosso forense vai estar muito legal. E aí a gente está fazendo os vídeos, porque para os pais assistirem o experimento e conseguir de fato orientar, porque coisa que é simples para a gente
Não necessariamente é simples para os pais, né? Porque tem o vídeo no YouTube, tem o roteirinho, tem tudo pronto para o professor, que eu separei até uns para te mostrar, ó. Publicando um livro e a gente vai disponibilizar isso na forma de divulgação científica para toda a comunidade do YouTube. Imagine pequenas prefeituras tendo um polo com alguns kits desse para que os alunos possam ter acesso, né? Então, tem muitas possibilidades. Eu estou no @ciência na caixa, eu leio e respondo para todo mundo. Eu estou no meu site também, lá tem WhatsApp, se quiser estar falando comigo, com o pessoal da equipe, eu estou sempre presente, tá bom? O meu e-mail é prislaine.magalhães@unesp.br. Estou à disposição para a gente compartilhar ideias, informações. Eu acho muito legal essas lives. E eu agradeço muito, professor Romero, estar aqui com a gente hoje. E um abraço, professor. Um abraço para você, semana. a toda a equipe aí de Ciência na Caixa. Obrigado a vocês que participaram aqui ao vivo. E até uma próxima. Um abraço a todos aí, tá?